assim, toda essa pressão do reino, porém, o mão do rei já foi muito mais esperto, né? Uma pegada meio mindinho das antigas, assim. Foi lá, botou a sua filha lá pra trocar uma ideia com o rei. Fala, galera! Gui Ferraro chegando com mais um na cena aqui. E hoje vamos falar sobre episódio 2, temporada 1, House of the Dragon, a Casa do Dragão, a série do universo de Game of Thrones. Vem comigo! E é isso. O episódio 2 já começou com uma cena linda, 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 linda. Aquela cena dos caranguejos na praia, do engorda caranguejo comendo os mortos ali, matando as pessoas. Uma coisa meio cinema de horror. Muito, muito marcante, muito bonita. Esse episódio que foi dirigido pelo meu camarada Greg Yaitanes, que dirigiu grandíssimos e belíssimos episódios da minha série Banshee, outra série da HBO Max, muito recomendada. E ele começou lá atrás com episódios de House, aí ele foi e ajudou o Jonathan Troper a criar Banshee e dar um estilo de direção em Banshee, criar toda uma linguagem. E agora tá aí, na evolução, dirigindo Game of Thrones, vai dirigir o episódio 3, dirigiu o episódio 2 e mandando muito bem. Eu queria me corrigir porque no vídeo passado eu falei 3 irmãos Targaryen, né? Que seriam o Daemon, o Viserys e a Rhaenys. Mas a Rhaenys, na verdade, ela é prima do Viserys, né? Ela não é irmã, tá? Mas é só um detalhezinho, tem sangue Targaryen, tá brigando ali pelo título, né? Pelo reino, quer botar a família dela ali no trono. E ela é chamada de a rainha que não foi, né? Tem esse belo título aí, bem vice da gama, né? E assim, eu acho que esse episódio foi um pouco mais previsível, tá? Porque eu já tinha lido algumas coisas como que ia ser a série, né? Baseado nesse livro, e também qual seria a linha narrativa. Então tinha algumas coisas meio previsíveis, porém interessantes, né? Desse episódio, né? A relação muito forte do rei com o conselho, o pequeno conselho. Uma grande parte desse episódio, né, sobre o que é o episódio, desculpa, que ele tem que ter uma nova rainha, muito depois dos incidentes que aconteceram no primeiro episódio, já se passaram 6 meses, então ele é começado a pressionar para mostrar uma certa atividade, porque o reino começa a ser mal falado, começa a você ter aqueles burburinhos de que a casa Targaryen está se decaindo após os últimos incidentes do primeiro episódio, que eu também não vou dar spoiler. Então, também já mostra um pouco mais de 2 personagens interessantes que vão ser importantes, né? O Criston Cole, que é o cara que vai herdar a guarda real, né, da princesa e do rei, né, da herdeira e do rei, e também do Sir Lionel, não é o Messi, é o Lionel Strong, da casa Strong, que é uma casa importante, que vai também ser importante nessa história, né? Ele tem uma importância razoável no livro, então sim, eles tiveram umas participações um pouco mais que chamaram mais atenção, né? O Strong dando aquela conselho e o Criston sendo ganhando o cargo de guarda do rei e da princesa. Então, toda essa pressão para o rei, né, ter uma nova rainha para poder continuar dando herdeiros para o rei, se mostrar um cara forte, ativo, ao mesmo tempo vai mostrando ele de maneira bem simples assim, bem sutil,
se deteriorando, né? Primeiro com aquele corte no episódio passado no trono, agora o dedo da mão. Tem mostrado o rei passando por situações que podem vir a agravar no futuro, né? Será que isso vai estragar e já botar pressão na princesa? Que a princesa Rhaenyra vai ter alguma pressão já com relação a isso? Com seu pai? Vamos ver. Sim, toda essa pressão do reino, porém, o mão do rei já foi muito mais esperto, né? Uma pegada meio mindinho das antigas, assim. Foi lá, botou a sua filha lá para trocar uma ideia com o rei, fez com que ela já criasse uma intimidade, um carinho, né, com o rei e ganhasse essa briga aí, né, entre quem poderia ser estar como futura rainha. Porque a Laena, né, é uma criança de 12 anos, né? E uma criança de 12 anos mostra que não tem muita intimidade, não teve muita intimidade com o rei, né? Ela ainda mais é uma criança. Se fosse uma criança ainda sedutora, né, que tivesse um corpo prematuro, né, uma coisa mais bonita, né, mais sensual. Não que a menina seja feia, não é isso. Mas não é nada disso, não tem um sex appeal para poder seduzir o rei, né? Então o rei vai procurar alguém que tenha mais a ver com ele e por isso a escolha dele para mim foi certa, né? Não foi uma escolha política, foi uma escolha também de química, né? Então foi bem decidido, né? Apesar de que a pessoa que ele escolheu também não é de idade avançada, né? Também temos a relação da princesa, né, Rhaenyra. Ela ciumenta, né, tem uns ciúmes ali na relação com a Alicent. Também, para mim, parece um ciúme meio lésbico, de certa forma. Eu não sei se isso vai ser tocado, se é só uma impressão minha. Mas também tem uns ciúmes do pai, com filha, de herdeira, de reino. Não entendi muito bem ainda se é realmente isso, se é só a questão de proteção, né, dela com o pai. Não sei, ainda estou tentando entender. O príncipe Daemon, né, já continua causando ali com, com o seu primo, com o seu irmão, né, o rei Viserys. Tivemos uma cena espetacular, talvez uma das minhas cenas favoritas de todo o universo Game of Thrones. Eu gostei demais dessa cena, né? Em Dragonstone, que o Otto Hightower, né, o mão do rei, vai lá confrontar o Daemon, né? E tem uma batalha de palavras ali. Cria-se uma tensão muito grande se vai haver confronto ou não. E toda a fotografia, o design, aquela fumaça, aquela névoa, o lugar, a trilha sonora, uma coisa meio de horror, assim, meio filme de horror. Bem sinistro, bem tenso. Tá lindo demais aquela cena, uma das cenas mais marcantes até agora. E muito bom mesmo. Os dragões em cena também, né? Nessa cena são muito foda. Depois temos uma cena muito interessante, o duelo de princesas, né? A rainha que não foi, a Rhaenyra, e a Rhaenyra, a herdeira e princesa, conversando, né, no bem estilo Game of Thrones ali, falando da relação do rei e das futuras rainhas, né, que estarão por vir, que virão, né, e toda essa relação dele, de como elas se sentem relacionado a isso, né. Uma oferecendo a filha e a outra como ela vê e enxerga o pai nessa relação de ter que assumir, ter que ter uma nova mulher. Então, um diálogo bem estilo Game of Thrones, muito bem escrito, muito estiloso,
vai deixar os fãs muito empolgados e felizes com esse diálogo, uma coisa bem classuda, cada uma espiando a outra, né, dando aquela pontada de agulha na outra, mas sem muito alardes assim, porque são duas mulheres poderosas, né? Duas primas poderosas, uma sobrinha, né? Sobrinha prima. E muito legal também. E como eu tinha falado antes dos homens, né, no episódio anterior, eles tinham mais destaque, chamado mais atenção nas atuações. Esse episódio já as meninas, né, as mulheres, as duas que eu mencionei agora, mais a Alicent, né, tomaram conta do episódio. Foi um episódio muito mais voltado às reações dessas moças e como elas estão se comportando em relação ao reino e ao rei, e essa situação do rei também. Gostei demais e elas prometem muito. Além disso, o Sir Corlys, especialmente na cena final, manda muito bem. Mostrou muito mais do personagem, mostrou a que veio. Eu não tinha... não vou dizer que eu não tinha gostado. Ele não tinha me chamado a atenção no primeiro episódio, talvez porque não tinha aparecido tanto, mas agora nesse episódio ele apareceu mais, se expôs mais, né, se mostrou. Então, gostei bastante dele. Acho que é um ator que pode mostrar muita coisa. Um personagem que vai ser interessante de se ver. E tô curioso para saber os próximos episódios, as alianças que ele tá fazendo. E como ele é um grande pirata também, né? Porque os piratas estão tomando conta ali das áreas que ele passa, com seus navios, né, com a riqueza dele. Então isso vai ser bem interessante. E eu acho que a série, principalmente nesse episódio, tomou um rumo de uma fantasia de horror, né, pelas escolhas, o tom do Greg Yetanis e também do roteiro, né? No primeiro episódio, na primeira cena, depois a cena do Dragonstone, com o Daemon e o Otto, e os exércitos ali deles, com a Guarda Real, o Duelo de Dragões, e também a cena final, né, mostrando um pouco do engorda caranguejo. E acho que sim, talvez tenha um pouco mais de horror, ou um pouco mais pesado o clima dessa série, dessa temporada, né? Agora a gente vai ver, né? Vamos esperar. Vamos esperar aí o que vai acontecer. E gostei bastante. Estou curioso. E é isso. Um grande abraço para vocês. Não deixem de se inscrever aí. E fiquem ligados, semana que vem tem mais. Valeu.